falando um pouquinho de qual é o perfil desse profissional e qual é basicamente as atribuições que ele precisa para desenvolver adequadamente as atribuições dele. Vamos lá. Ele precisa ter sólidos conhecimentos de segurança da informação. Quando a gente fala especificamente para atender à Lei Geral de Proteção de Dados, segurança da informação é mais amplo do que isso. Mas especificamente para a Lei Geral de Proteção de Dados, o que esse profissional precisa entender? Qualquer um daqueles dois profissionais ali, seja o consultor, seja o encarregado de dados. Conhecer de política de privacidade, termos de uso, política de segurança da informação, plano de resposta a incidentes, plano de comunicação. Ele precisa entender do organograma da empresa. Ele precisa também entender os processos relacionados à organização, o mapeamento disso, o data map ou mapeamento de dados, o risk map, o mapeamento de risco, relatório de análise de impacto, relatório de análise de gap e política de classificação de informação. Eu tenho bastante contatos com advogados, pessoal do meio jurídico, e acabam tendo bastante dúvidas aí em relação a essas atribuições. O que acontece? Em geral, esse profissional do direito, ele conhece muito bem a lei, a comenta com facilidade, porém, às vezes ele não tem o conhecimento mais técnico, mais aprofundado, de como a aplicabilidade se dá num contexto geral do cliente dele. Então, aqui também, para aquele profissional, o advogado, direito digital, especialista, que também quer impactar positivamente na implementação, ele precisa ter uns conhecimentos mais aprofundados em relação a esses termos aqui também. E não apenas isso, ele precisa também um amplo conhecimento das legislações vigentes, o profissional em si, seja o consultor, o advogado, não precisa nem dizer, o DPO, encarregado de dados, além de uma habilidade de comunicação. E quando eu falo habilidade de comunicação, eu estou falando um pouco além do efetivamente conversar. Precisa ter fluência também na comunicação escrita, além da verbal, preferencialmente uma facilidade de oratória. Vou explicar por quê. Porque esse profissional, ele vai conversar geralmente com o titular dos dados, que são os proprietários ali dos dados e informações que dão consentimento legal para que esses dados sejam tratados por um controlador. E, além disso, ele faz o meio de campo com a empresa e também faz a interlocução com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tem que ter uma flexibilidade muito grande para se comunicar nesse meio aí, porque é um triângulo e você não pode deixar questões de mal entendimento para nenhum dos lados. Apesar de você vestir a camisa efetivamente da sua empresa, do seu cliente, você precisa tratar essas questões de uma maneira imparcial.